Muito bem, meus amigos, vamos lá, terça-feira, dia 9 de setembro de 2025, 9 do 9, né? Estamos aí com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, canal que você pode participar deixando o seu like aí, clicando no joinha e também se inscrevendo no nosso canal, né? Você que tem aí, está promovendo um evento esportivo por aí, pode entrar em contato conosco que nós estaremos divulgando aqui. Falar em esporte, né? Futebol tem a partir do dia 21 a Taça Cidade. Daqui a pouquinho vamos falar da Taça Cidade. Se não falar hoje, vamos falar amanhã, né? No final sempre tem a parte esportiva aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E você que está promovendo um evento cultural, uma festa, um baile por aí, manda para nós também que nós divulgaremos para você. Sempre lembrando que os eventos beneficentes têm prioridade, né? Então mandou eventos beneficentes aqui, nós estaremos divulgando, beleza? E os empresários que querem mostrar a sua marca aqui no decorrer do nosso vídeo, né? Que nós já temos aí algumas empresas, é só entrar em contato conosco também. Nós estaremos prontos aqui, né? Para fazer mais uma parceria, né? Com uma parceria comercial aqui no nosso Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá começar com as informações que o julgamento, essa farsa de julgamento do STF brasileiro, né? A gente já sabe no que vai dar, mas são as informações, né, que a gente tem. Eu vejo muita gente desanimando com o voto do ministro Alexandre de Moraes, com o voto do Flávio Dino. Desanimar com isso não tem como, né? São dois que seria a certeza de que votariam pela condenação de Bolsonaro. Agora temos que ver reação, né? Reação do povo brasileiro. E reação do Congresso, tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados. E o povo também tem que agir, né? Tem que cobrar dos seus representantes aí a anistia, porque a condenação ela vai vir. Pelo que nós estamos vendo aí, apenas o Fux vem divergindo. Hoje deu duas divergidas, vamos dizer assim, né? Do Alexandre de Moraes, discordou, questionou, né? E a gente já sabia que vai ser, a gente já sabe que vai ser isso, né? Condenação de Bolsonaro. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, encerrou por volta de 17 horas aí, né, desta terça-feira, mais uma sessão do julgamento da ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus na suposta trama golpista, nessa farsa, né, de golpe de Estado. E o encerramento acabou logo depois de o ministro Flávio Dino proferir o seu voto. O resultado parcial é de 2 votos a 0 pela condenação do grupo. Pela manhã, o relator Alexandre de Moraes havia sido o primeiro a votar, né? E o julgamento do Bolsonaro vai ser retomado amanhã, a partir das 9 horas, né? Luiz Fux será o próximo ministro a votar. Amanhã tem a votação do Fux, né? E ele sinalizou divergir de Moraes. Não haverá sessão da primeira turma no período da tarde. A expectativa é de que a sessão de amanhã sirva somente para a leitura de voto de Fux. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, confidenciou que a sua esperança é de que o julgamento seja suspenso a partir de pedido de vista, mais tempo para analisar o caso. Nesse caso, ele espera aí um pedido de vista do Fux. Há uma esperança porque houve divergência hoje já, né? E há uma expectativa. Ele é um dos 3 não sancionados do STF e provavelmente vai querer permanecer assim. Caso não haja pedido de vista, o julgamento seguirá até sexta-feira, dia 12, com votos da ministra Carmen Lúcia e de Zanin, além de, em caso de condenação, a definição do tempo de pena de cada réu. Para o processo, a presidência da primeira turma do STF reservou outras 4 sessões, né, para além de amanhã, quarta-feira. Então nós teremos ainda quinta-feira de 9 ao meio-dia e de 14 às 19. E no dia 12 de setembro, na sexta-feira, de 9 ao meio-dia. O julgamento de Bolsonaro na primeira turma do Supremo ocorre a partir da denúncia do Procurador-Geral da República, né? Mais uma denúncia, mais uma farsa, né? Combinado aí com o STF, é claro. E de acordo com o PGR, o ex-presidente cometeu os crimes de organização criminosa armada, que não teve. Tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, que não teve. Golpe de Estado, que não aconteceu. Dano qualificado, danos
tiveram, né? E isso a gente nós nunca fomos favoráveis à baderna aqui. Houve baderna e os baderneiros, né? Aqueles autores da baderna, eles precisam ser punidos. Mas houve também sabotagem no movimento daquelas pessoas que estavam lá em Brasília. E isso até agora ninguém fala nada, né? E para o chefe do Ministério Público Federal, né, as mesmas acusações valem para 6 dos outros 7 réus do chamado núcleo 1 dessa suposta trama golpista, né? Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência da República, é o delator da história; Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-ministro da Defesa; e Walter Braga Neto, general, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice-presidente da República nas eleições de 2022 pelo PL. Para a Procuradoria-Geral da República, o deputado federal Alexandre Ramagem cometeu 3 dos 5 crimes que foram listados: organização criminosa armada, tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Nenhum, né? Ele pode ser culpado porque não aconteceu nenhum desses crimes. O parlamentar foi o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência no governo de Bolsonaro. Se condenados, os réus podem pegar mais de 40 anos de prisão cada um. Advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, defende a absolvição do seu cliente e, de acordo com o jurista, o processo apresenta vícios de procedimentos incontornáveis. Existem vários erros, né? Vários erros. Como eu disse aqui, tiveram algumas defensoras da democracia comentando esses dias num dos vídeos meus aí que eu tinha que fundamentar, né, a minha opinião. Ou seja, os defensores da democracia, eles estão loucos para te censurar. Louco para te censurar, você não pode falar, né? Então, no Brasil agora, opinião é crime, né? E eu não posso achar o que está acontecendo uma aberração jurídica, né? Preciso fundamentar. Brincadeira, viu, né? E a gente que diz defender a liberdade de expressão, diz defender a democracia. E seguindo com essas informações aqui, falando ainda, né, do julgamento, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou, né, a condução dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal relacionado aos atos do 8 de janeiro e afirmou, né, que os processos não respeitam o devido processo legal. Nós estamos falando isso faz tempo e não respeita mesmo, né? O parlamentar afirmou que as penas aplicadas não estão respeitando, não respeitaram garantias constitucionais e que o julgamento tem caráter político. Segundo o senador, abre aspas para Eduardo Girão, a gente não pode chamar isso de julgamento. O que está acontecendo hoje é exatamente a execução, porque essa sentença já está pronta há muito tempo, todo mundo já sabe, pelos discursos políticos, que parece o discurso de hoje de manhã do ministro Alexandre de Moraes, falando exatamente que não existe pacificação com impunidade, parece um discurso bem aliado a uma narrativa, né? O senador também questionou a diferença de tratamento em relação a outros episódios da história e citou, né, a anistia concedida a envolvidos em sequestros e atentados durante o período da ditadura militar. Segundo ele, é preciso coerência e equilíbrio para que o país alcance a pacificação. Mas, uma coisa, né? A gente tem até conhecidos e parentes esquerdistas, mas você pedir coerência para esquerdista não existe, né? Não tem, né? Segundo o senador, abre aspas novamente para Eduardo Girão, precisamos ter humanidade, precisamos ter bom senso. A anistia é para que o Brasil possa caminhar em paz e para que o governo atual, por mais que se tenha críticas a ele, possa trabalhar em paz, sem espírito de vingança ou revanche. E para que também os governos de qualquer partido possam conduzir o futuro do Brasil. O Eduardo Girão citou ainda o depoimento do ex-secretário do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, na Comissão de Segurança Pública. Segundo o parlamentar, o depoimento trouxe informações sobre perseguições políticas e irregularidades processuais. O senador afirmou que a grande imprensa não deu visibilidade às denúncias apresentadas. Lógico que não vai dar, né? São assessores de imprensa, são da extrema imprensa, militantes de esquerda. De acordo com Girão, o senhor Eduardo Tagliaferro diz que a mídia brasileira evita como o diabo foge da cruz, né? Porque o evita, né? Como o diabo foge da cruz.
porque está alinhada com esse regime ditatorial do Lula e do STF. O Tagliaferro está revelando fraudes, inclusive processuais, flagrantes de busca e apreensões na casa de brasileiros, em que teve de fazer data retroativa para justificar o ato ilegal. Ele está apresentando as provas. Por si só, o que a gente ouviu durante o depoimento já anularia toda essa farsa, essa encenação, esse teatro de horrores que está acontecendo no Brasil, né? E ele tem razão, né? Só os depoimentos, só as mensagens divulgadas até aqui mostra como foram forjados esse processo. É uma farsa. Só as mensagens já anularia. A primeira mensagem já anularia esse processo vergonhoso que está acontecendo no STF hoje, né? Espero que as defensoras da democracia não queiram que eu fundamente também as mensagens divulgadas aí pelo Eduardo Tagliaferro, né? Que tem mostrado aí como foi a farsa, né? Forjando crimes, inventando, supondo, usando a criatividade, como disse, né, um dos juízes assessores auxiliares do ministro do STF e na época do TSE, Alexandre de Moraes. E não tem como, né, você levar a sério esse processo aí. A Polícia Federal, por exemplo, em diálogos, revelam aí que o gabinete clandestino do Moraes recebia ajuda de policiais federais, né? Celulares de empresários apreendidos em 2022 foram parados nas mãos de agentes leais ao ministro, né? As conversas de WhatsApp registradas em agosto de 2022 e reveladas nesta semana trazem à tona os bastidores de uma das operações do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nas conversas entre o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, e a jornalista Letícia Salorenço, conhecida como Bruxa, expõe como os subordinados do magistrado operavam na campanha eleitoral de 2022. Pelas mensagens obtidas com exclusividade pelo jornalista David Agape, é possível notar como o gabinete clandestino recorria a redes de informantes e tinha infiltrados até mesmo na Polícia Federal, um órgão autônomo e independente, e que deveria ser autônomo e independente, né? Em 23 de agosto de 2022, Moraes determinou busca e apreensão contra 8 empresários supostamente ligados ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Na época, setores da imprensa revelaram que o ministro usou apenas uma reportagem do site do Metrópolis para justificar a operação. A ação resultou em bloqueio de contas bancárias e suspensão de redes sociais. Um ano depois, já no governo de Lula, a investigação seria arquivada para a maioria dos alvos. Restaram apenas Meyer Job Digre e Luciano Hang. O processo segue em sigilo até hoje. Luciano Hang, inclusive, né, arranjaram aí em um outro processo uma inegibilidade para ele, né? Que tinha aí uma possibilidade dele ser candidato. Possibilidade não. A população o queria como candidato ao Senado em Santa Catarina, mas como a perseguição é contra a direita, porque esse julgamento e essa perseguição que vem aí desde o dia 8 de janeiro é para aniquilar com a direita e eliminar Jair Bolsonaro da próxima eleição, porque sabe que eles vão perder a eleição se for no voto a voto, né? Se o sistema não derrubar, vão perder a eleição. E essa é a situação que acontece, né? Nós tivemos aí essa jornalista aí, a Letícia Salorenço, que é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Linguística e atualmente doutoranda pela Universidade de Brasília, de que a sua pesquisa acadêmica aborda sempre temas como fake news, manipulação discursiva e estratégia de comunicação. E foi ela a responsável pela matéria que fez o Alexandre de Moraes se basear, né, na busca e apreensão contra os empresários lá em agosto de 2022. Então, né, para a gente ver que a militância da extrema imprensa, da imprensa brasileira, né, extrema imprensa mesmo, né, trabalhando favoravelmente ao extremo Tribunal Federal, que é o STF, né, porque esse processo que a gente está vendo aí já há muito tempo, a gente sabe que é uma farsa, mas eles hoje são os deuses, né, da justiça brasileira e aí vão condenar Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia disso. Agora o que não pode é o povo desanimar. O povo está desanimando, né? Alguns, né? Alguns. Como diz, eu não vou nem repetir o palavreado do Paulo Figueiredo, né? Do jornalista que está com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, mas eles
fazem críticas a essas pessoas aí que desanimam, porque não tem como simplesmente você esperar outro voto, né, em relação à condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados por parte do relator Alexandre de Moraes e por parte de Flávio Dino. Flávio Dino era até ontem o ministro da Justiça do Lula, né? Um comunista que se diz orgulhoso de ser comunista e que está no STF e é inimigo declarado de Jair Bolsonaro. Ele está julgando Bolsonaro. Alexandre de Moraes, totalmente inimigo, odeia Jair Bolsonaro. Não tem como. Participou dessa farsa toda, foi o mentor dessa farsa toda. Votaria contra a condenação? Não votaria. Talvez o único que vote contra, e a gente está vendo aí, já houve 2 divergências hoje, eu disse isso no começo, é o ministro Luiz Fux. Se não for ele, não haverá mais, né? Outra divergência. Por enquanto é isso que nós estamos esperando. E depois, né, dessa condenação aí, que a gente já está vendo que vai acontecer, e eu já estou falando que isso faz tempo que isso ia acontecer, e eu estou falando há muito tempo também, antes até do Trump assumir, que se viessem punições, se viessem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ele dobraria a aposta até o fim, né, porque tirano não volta atrás das suas decisões, só mesmo morre atirando, não tem jeito, né, vai tentar enfrentar de todos os jeitos. Então ele vai tentar enfrentar de todas as situações e se manter tentando mostrar que tem poder, né? Então vai usar a força do poder até quando ele puder usar, e vai ser assim até cair, né? E se não cair, exatamente o tirano faz isso para não cair, mas uma hora vai cair, e aí, né, ele corre risco de ser preso por todas as atrocidades que cometeu, pelos crimes que promoveu aí junto a inocentes, né, em relação a esses falsos processos que aconteceram aí, principalmente depois do 8 de janeiro, né, do episódio que aconteceu lá em Brasília. Vamos lá com as informações, nós estamos começando com as informações aqui, agora nós vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto interessantíssimo e moderno para Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É isso aí, né? A Coop Home Office que vem aí com esse grande projeto, com o prédio que está sendo já em fase de conclusão ali, com 3 anos e 8 meses agora, né, de obras ininterruptas, né, sem parar. Então o prédio da Coop Incorporadora e Construtora fica ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse prédio, porque o prédio, né, e o nosso plantão de vendas está localizado ali em frente ao prédio onde ele já está em fase de conclusão, né? E você pode conhecer esse projeto. Você vai acessar, né, o nosso plantão de vendas ali pela rua Deputado Aral Moreira, entrando no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para as compras no 2º andar, você ali no térreo já vai olhar, né, já vai ver ali a linda maquete do prédio da Coop Home Office, e ali você vai entender, né, através da maquete você vai entender o funcionamento do prédio, vai entender como é que vai funcionar a partir da sua inauguração, né, o prédio da Coop Home Office. E claro, os profissionais do nosso plantão de vendas estão ali sempre prontos para te atender da melhor forma possível. Eles vão te mostrar a planta do projeto, vão te mostrar o projeto e vão te mostrar como é perfeitamente possível, é um sonho alcançável você adquirir apartamentos ali no prédio da Coop Home Office, né? São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Então você
vai conhecer esse projeto da Coop Home Office, que vem, né, com esse empreendimento fantástico em Ponta Porã, né, para modernizar e deixar ainda mais bonita a nossa princesinha dos Ervais. Também está conosco o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde fica o Sabor dos Encontros? Fica localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória do Bob's aí de 70 anos, 7 décadas, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar o site do Bob's, o bobs.com.br, e ali na página você vai encontrar o link, faça o seu cadastro. Aí você vai fazer o seu cadastro, vai preencher direitinho lá com o seu nome e tal, e ali, preenchendo, né, corretamente o cadastro, você vai gerar cupons promocionais e depois você vai resgatar esses cupons, né, para assim, né, aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos e aproveitar do melhor que tiver do cardápio ali do Bob's Ponta Porã, os lançamentos, né, de sanduíches, de milkshakes. Você terá várias opções de sanduíches, várias opções de acompanhamentos, né, várias opções de sobremesas, café da manhã, saladas, enfim, né? Você vai conhecer, por exemplo, os novos chickens do Bob's, o Bob's Play e o Jurassic World, né? O Recomeço, enfim, você vai ter muitas novidades ali, muitas coisas boas, combos espetaculares para você também ali, né? Combo Bob's do Play Franlitos, né? É realmente muito bom. O combos Play Burger, enfim, né? Você vai ter aí muita coisa lá no Bob's Ponta Porã. Repetindo para você, o Sabor dos Encontros fica localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio, né, para a fronteira, para ficar, para a alegria dos pontaporanenses e dos pedroquarinos. Vamos lá, seguindo com as informações aqui. O governo de Donald Trump está subindo o tom nas ameaças contra o Brasil. O presidente Donald Trump não tem medo de usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo, foi o que declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. E a declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa em Washington, quando questionada sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Leavitt esclareceu que os Estados Unidos não consideram, no momento, implementar novas medidas tarifárias contra o Brasil. Abre aspas para Leavitt. Não tem hoje nenhuma ação adicional, sanções ou elevação de tarifas para antecipar a vocês. Segundo ela, né, disse ela que é a representante da administração de Trump, embora tenha ressaltado a prioridade do tema para o governo americano. A porta-voz respondeu a um jornalista brasileiro que perguntou sobre possíveis sanções relacionadas ao julgamento de Bolsonaro. Ela destacou que Trump considera a liberdade de expressão possivelmente a questão mais importante do nosso tempo. Trump, leva esse tema muito a sério, razão pela qual adotamos ações significativas em relação ao Brasil, tanto na forma de sanções quanto no uso de tarifas, para garantir que cidadãos ao redor do mundo não sejam tratados dessa maneira. A porta-voz acrescentou que o presidente americano também trabalha pela liberdade de expressão nos Estados Unidos. O julgamento de Bolsonaro no STF entrou em sua segunda semana, né? E além do ex-presidente do PL, são julgados aí os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid, todos apontados como parte de um núcleo crucial inventado pelo STF de uma suposta conspiração para se manter no poder, né? Mas o fato é que Trump subiu o tom das ameaças contra o Brasil e disse que não tem medo de usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão em todo mundo. Então, logo ela falou isso
explodiu, né, nas redes sociais. Explodiu nas redes sociais, né? Tá todo mundo comentando essa situação e é um claro recado para o STF, é um claro recado para o governo Lula, que é hoje um sistema de perseguição, né, a inocentes aqui no Brasil. E a Embaixada dos Estados Unidos divulgou hoje, dia 9, uma declaração da Casa Branca sobre as medidas adotadas contra o Brasil, né? E é disso que nós estamos falando, que explodiu. Essa declaração, né, da porta-voz do Brasil, ela explodiu, né? E ela disse também que não só, né, que não tem medo de usar o poder econômico e militar, mas ela diz também que os Estados Unidos, essas sanções ao Brasil foram para dar exemplo a outros países, né? E o Brasil era um dos países que realmente taxava, né, os Estados Unidos e que comercialmente, economicamente, não era viável para os Estados Unidos, né? E agora tem a questão política, né? Tem a questão política e ela disse novamente, né? Ela reafirmou que realmente os Estados Unidos não têm, né, nenhum medo, não tem nenhuma... O medo que ela quis dizer é em relação, não vai titubear, se tiver que usar poder econômico e militar, né? Não vai, né? É isso que ela disse, é esse o recado que foi dado. O recado vai ser entendido com certeza pelo pessoal do STF, mas é como eu disse, né? Em se tratando de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, que são inimigos declarados, né, da direita e principalmente de Jair Bolsonaro, eles vão tentar dobrar a aposta até o final. Vamos lá falar da Solo Forte, que é mais um dos nossos anunciantes aqui, né? E que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros excelentes profissionais, né? Com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram estreitamente com o grande e o pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar, para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento de perto, próximo, né, de cada lavoura. E uma das medidas importantes, né, porque dos profissionais da Solo Forte, da empresa, né, Solo Forte, é que eles implementam práticas que aumentam e muito a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, e por isso os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas com práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor, o grande e o pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E rapaz, a gente falou de povo indignado. Aqui no Brasil a gente não vê aí, a gente vê até o povo indignado, mas reação mesmo são de poucos, né? E só que no Nepal foi diferente, né? No Nepal foi diferente. A ira do povo se voltou contra as autoridades do Nepal, país asiático com cerca de 30 milhões de habitantes, localizado entre a Índia e o Tibete. A capital do Nepal, Katmandu, está em chamas nesta terça-feira após uma onda de protestos contra o governo ter se tornado um movimento generalizado, com manifestantes invadindo e ateando fogo no parlamento, em casas de ministros e na Suprema Corte. E já teve mortes, né? Os protestos causaram a renúncia do primeiro-ministro, que também teve sua casa destruída e incendiada. A situação ficou insustentável após o choque com as 19 mortes nos protestos de segunda-feira, iniciados por insatisfação contra restrições às redes sociais impostas pelo governo, e mais de 100 pessoas ficaram feridas. O estopim dos protestos foi o bloqueio das redes sociais no país pelo governo nepalês. Na segunda-feira, houve confronto entre manifestantes e a polícia após a multidão tentar invadir o parlamento. Hoje, os manifestantes protestaram também contra a violência policial do dia anterior e conseguiram invadir o complexo do parlamento. Eles atearam fogo no prédio principal do parlamento e também no prédio da Suprema Corte. Ambos estão em chamas.
ambos estão em chamas, né? Lá eles reagiram contra o que estão querendo fazer aqui no Brasil, que é o bloqueio de rede social, que eles dizem que aqui que é um bloqueio parcial. Na verdade, é total controle para que você não possa, que você não tenha direito a criticar os mandatários, né, que se acham deuses, né? E as coisas estão feias lá pelo Nepal. Não aceitaram, né? Teve o primeiro confronto, 19 mortes nesse primeiro confronto da segunda-feira, e eles acharam que com esses confrontos e mortes o povo ia desistir, mas não desistiram e foram para cima, né? Colocaram fogo no STF lá, no parlamento também, né? E depois de incendiarem, né, a residência do ex-primeiro-ministro do Nepal, né, a mulher do ex-primeiro-ministro Jalanath Khanal, Ravi Lakshmi Chitrakar, morreu no atentado porque ela estava dentro de casa, né, durante um incêndio. Ela sofreu queimaduras graves e foi posteriormente levada ao hospital pelas forças militares, mas não resistiu. A situação está feia, os confrontos estão continuando, os ataques por parte da população continuam, e as principais motivações das manifestações, segundo a emissora estatal nepalesa, são o recente bloqueio de redes sociais como o Facebook, o Instagram e denúncias de corrupção contra o governo chefiado pelo Partido Comunista do Nepal. E aí acabou, né? A população não aguentou. E é um governo comunista para variar, né? Querendo censurar, e a censura foi o estopim, né, para que a população reagisse contra o governo comunista do Nepal. Vai cair, né? Tá caindo aí. Primeiro que o primeiro-ministro já renunciou. E a gente vai ver quais são agora as próximas medidas que as autoridades do Nepal vão tomar depois dessa renúncia e depois dessa pressão popular que terminou aí com quebra, incêndio e mortes. Uma tragédia, né? Tragédia que é promovida por esse povo autoritário, né? Em que o comunismo costuma promover mundo afora, né? E nós estamos vendo que ali no Nepal a população não aceitou. Aqui no Brasil há um movimento para que as redes sociais sejam censuradas, controladas. Eles falam controladas, né? Mas elas serão censuradas, e vamos ver qual vai ser a reação do povo depois que tiver o bloqueio, e se tivesse acontecer o bloqueio do Face e do Instagram. Israel realizou um ataque contra a liderança do grupo palestino do Hamas em Doha, capital do Catar, nesta terça-feira. Líderes do Hamas usam a cidade do país árabe há anos como quartel-general fora de Gaza. A ofensiva, confirmada pelas Forças de Defesa de Israel, o FDI, e pelo Serviço de Inteligência Shin Bet, teve como alvo dirigentes do grupo que, segundo o exército, são diretamente responsáveis pelo massacre do dia 7 de outubro e pela condução da guerra contra o Estado de Israel. Em comunicado oficial, os militares destacaram que o ataque foi planejado com precisão para reduzir danos colaterais e utilizou armamentos guiados por inteligência. Os membros da liderança que foram atingidos lideraram as atividades terroristas por anos, declararam as FDI. Segundo fontes israelenses citadas pela imprensa local, Khalid Meshal, histórico dirigente do Hamas e sobrevivente de uma tentativa de eliminação em 1997 na Jordânia, estava entre os presentes do local, que foi o alvo da ofensiva desta terça-feira. A emissora de televisão Al Jazeera do Catar, citando uma fonte de alto escalão do Hamas, pontuou que o ataque israelense teve como alvo uma delegação negociadora do grupo terrorista palestino, enquanto estava reunida para discutir a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos para a faixa de Gaza, o que pode explicar a presença de Khalid Meshal, bem como o nome da operação. Fontes do governo dos Estados Unidos revelaram ao canal 12, né, que o presidente Donald Trump deu o sinal verde para a operação. A Casa Branca ainda não comentou o assunto. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque desta terça-feira foi exclusivamente uma operação israelense. A ação, segundo Netanyahu, a ação de hoje contra os principais chefes terroristas do Hamas foi uma operação totalmente independente de Israel. Israel a iniciou, Israel a conduziu e Israel assume total responsabilidade, segundo Benjamin Netanyahu. Pois é, né? Mais uma informação internacional aí. E as tensões continuam, né? Israel caçando os terroristas do Hamas,
e a situação do Nepal, né, que vai servir de exemplo para vários países aí, várias autoridades que queiram, né, censurar as redes sociais. Lá eles não aceitaram o bloqueio do Facebook nem do Instagram. Vamos lá com mais um, falar de mais um dos nossos parceiros comerciais, que é a Futura Soluções Agrícolas, né? Futura Soluções Agrícolas que que está conosco aí desde junho deste ano e que a gente tem já acompanhado há muito tempo o trabalho deles, né? Já fizemos a parceria comercial quando nós estávamos em outra emissora, nesse caso, agora trabalhando de forma independente. Eles também acreditaram no nosso potencial e estão conosco aqui, né? A Futura Soluções Agrícolas, que é a distribuidora oficial da Eurofilt para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada, né, em filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países e o distribuidor oficial aqui no estado é a Futura Soluções Agrícolas, né, que está sempre trabalhando aí lado a lado com o homem do campo em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. E a Futura Soluções Agrícolas está realizando um sorteio aí. Se você quiser ganhar um super kit com produtos exclusivos da Futura Soluções Agrícolas e da Falco Import, é só fazer o seguinte passo. O primeiro passo para participar é seguir os perfis que eu vou dizer aqui, @futura_agro_. Repetindo para você, @futura_agro_ e @falco.import, @falco.import. Depois, o segundo passo é curtir a foto oficial do sorteio. Terceiro passo, marcar um amigo nos comentários. Quanto mais amigos você marcar, mais chance de ganhar. Apenas um por comentário, no caso. Quarto passo é compartilhar o post com um amigo por mensagem direta, né, no direct. E aí você vai ter os seguintes prêmios, você vai concorrer aos seguintes prêmios, né? O kit boné GPI Transfer Solution, um boné Falco Import, um copo térmico Falco Import, um caderno Futura, uma caneta Futura, 2 chaveiros Futura, uma carteira Futura e uma pasta Futura. Então vai lá, acesse aí, né, o @futura_agro_ e o @falco.import e participe desse sorteio. Quem sabe você ganha esse kit aí, né? Um kit muito bonito aí. E claro, a Futura Soluções Agrícolas está há 11 anos, né, no mercado, aí, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e o investidor na região de fronteira e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E também teve a visão aí, né, para ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Amambai, no Paraguai, e além de suas redondezas, consolidando essa atuação no estado de Mato Grosso do Sul e expandindo para a região centro-oeste e depois se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai. É a Futura Soluções Agrícolas que está conosco aí desde junho e que a gente espera que essa parceria permaneça aí por muito tempo. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité. Conveniência Baturité ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente alegre, ambiente bom, ambiente familiar e que você vai ser bem recebido ali pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares, né? Você pode ir lá hoje tomar uma cervejinha, uma cerveja gelada, você que gosta. Tem vinho, tem whisky, tem vodka, né? Tem aquela cachaça de Minas, para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil. E para quem gosta daquela cachaça, tem as saborizadas e tem as raizadas, né? Que são aí que o pessoal mais pede lá na Conveniência Baturité, né? E para você que não curte o álcool, não curte bebida alcoólica, você que não está podendo beber, para a criançada tem doces e salgados ali, as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? E você que gosta daquele espetinho saboroso, bem feitinho, né? Está sendo preparado lá pelo Carlinhos e pelo Adriano. Espetinhos, saborosos espetinhos que você, a partir dessa semana, está tendo lá na Baturité Conveniência. E você que gosta de tomar uma cervejinha em casa, né? Tem a promoção da cerveja Amstel Long Neck,
e ela está valendo hoje R$ 35,00, 12 unidades. Então o preço está muito acessível e bom para você ir lá na Baturité Conveniências. E para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só chegar lá na Conveniência Baturité, que com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, tá certo? Vamos falar de esporte, vamos falar de Taça Cidade de Futebol Suíço, que teve o sorteio dos jogos já definidos, né? E começa no dia 21 de janeiro. Nós teremos os seguintes jogos da primeira rodada lá no dia 21 de janeiro. Então já vamos para os jogos, né, da primeira rodada. Lá no Campo do Vicente, nós teremos o Cajimons enfrentando o Arsenal, o Pura Motors joga contra o Juventude, o Rossoneiro e Pacarei joga contra o Grande Porã, o Wolf Sport, o Equipo 20 joga contra o Los Magos FC. Aí na Copa Fronteira, Resenha EB são domingos, é o primeiro confronto, depois tem SEC em 21 de abril, Verde Oliva joga contra o Sport Mingo e o Cerro Corá joga contra o Socapim. Olha só, Resenha EB provavelmente é do Exército Brasileiro, né? Verde Oliva, provavelmente do Exército Brasileiro, e o 21 de abril, que é provavelmente o time da Polícia Militar. Esse é um grupo lá na Copa Fronteira que vai ter bastante militares, né? No campo suplementar do Estádio Aral Moreira, primeiro confronto Atlético Júnior e Sociedade Esportiva Metal Soldas, Aline Transportes, Sport Inter, RP Sementes e Puma Futebol Clube, e o América encerra enfrentando o Laranjeira. Aí lá no campo da Arena Master vai ter no primeiro confronto Serva Peroli contra o Sport Tropical. O Scooby One Shop joga contra o Sport Jack. O Royal FC enfrenta o Sport RG. E o Seleção FC enfrenta o Titanes Tortolita. E no campo da Noroeste, Tortolita, né? Quando eu morei ali no bairro Mariscal Estigarribia, né? Tinha Tortolita ali, onde hoje é perto da Rádio Cerro Corá, né? E no campo da Noroeste, primeiro jogo, Aikemil e Brasiguai. Depois nós teremos o Robocops enfrentando o Sport Guache Granja Nhamari. A Rodoviária enfrenta o Primus e KPS. O Primavera Cimentão enfrenta o Sport Gênesis. E depois nós teremos aonde mais jogos? Teremos ali no Engenheiros, o Sport UIP joga contra o Linha, o Sport Alicate enfrenta o Boca FC, o Aeroporto Viracopos joga contra o Atalan e o São Vicente enfrenta o Sport Ag. Aí lá no Andreasa nós teremos os Renegados enfrentando o Salame Três Hermanos, o Sport Salazar joga contra o Sport São Jorge, o Spartacus FC joga contra o Sport 10, o Sport Leca joga contra o Sport CAF. E aí, no campo do Tereré, nós teremos o Tereré Pavão enfrentando o 8 de dezembro, o 8 de dezembro. O Moca joga contra o Sport Clube, o Moca Sport Clube joga contra o Floresta Futebol Clube, o Sport Boys enfrenta o Amistad Uno, e o Itamaratiense vai ter um adversário que ainda não foi definido, que é o do Itamaratiense. Então tem um jogo que ainda não está definido. Agora vamos falar das eliminatórias da América do Sul, última rodada hoje. Nós temos um jogo daqui a pouquinho já, o Equador joga contra a Argentina e os demais jogos às 19h30. O jogo entre Equador e Argentina, já as duas seleções classificadas, será no Monumental de Guayaquil. No Nacional de Lima tem às 19h30 Peru e Paraguai, Paraguai já classificado, Peru eliminado. No Monumental de Maturim, a Venezuela, se vencer a Colômbia, se classifica para a repescagem, aí a Colômbia já está classificada. No Municipal de El Alto, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia. E no Nacional de Santiago, o Chile já eliminado enfrenta já classificada a seleção uruguaia. Essa é a última rodada aí das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputado ali vai ser disputado ali no Canadá, no México e nos Estados Unidos. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, né, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.